Resumo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie. O Sistema Operacional das Relações Humanas no HD do Mundo. Iniciamos hoje a análise técnica da obra que definiu o conceito de soft skills muito antes do termo existir. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Publicado originalmente em 1936, este livro não é apenas um manual de etiqueta, mas um tratado profundo sobre a engenharia da colaboração. A análise profissional desta introdução revela que o sucesso financeiro e profissional é composto por apenas 15% de conhecimento técnico e 85% do habilidade em lidar com pessoas. No HD do Mundo, tratamos esta obra como o código-fonte da influência. Entender os princípios de Carnegie é entender como navegar pela natureza humana sem gerar atrito, transformando inimigos em aliados e desconhecidos em defensores da sua marca. A análise técnica foca na premissa de que o ser humano não é um animal lógico, mas um animal emocional, movido por orgulho, vaidade e o desejo intrínseco de se sentir importante. Carnegie ensina que a chave para a influência não está em impor sua vontade, mas em despertar no outro o desejo de cooperar. O HD do Mundo destaca que em uma era de comunicações digitais frias, os princípios de Carnegie tornaram-se o maior diferencial competitivo de um líder. Ao longo deste resumo, exploraremos como técnicas fundamentais de trato social podem abrir portas que nenhum currículo técnico seria capaz de abrir. Prepare-se para desconstruir seus hábitos de comunicação e reconstruí-los sobre a base da empatia estratégica e do respeito mútuo. No HD do Mundo, acreditamos que você só alcança o topo quando aprende a elevar as pessoas ao seu redor. Parte 1: Técnicas fundamentais para tratar com as pessoas. A análise profissional de Dale Carnegie começa com uma regra de ouro: não critique, não condene, nem se queixe. Do ponto de vista técnico, a crítica é fútil porque coloca o indivíduo na defensiva e o faz lutar para se justificar. Carnegie revela que o ressentimento gerado pela crítica pode desmoralizar funcionários, familiares e amigos, sem resolver a situação que a originou. A análise técnica mostra que o ser humano é mestre em racionalizar seus próprios erros. Logo, ao criticar, você não ataca o problema, mas sim o senso de importância do outro. No HD do Mundo, enfatizamos que um líder de alta performance substitui o julgamento pela compreensão, buscando entender por que as pessoas agem como agem. Controlar o impulso de criticar é a base da inteligência emocional. O segundo princípio fundamental é de um elogio honesto e sincero. Carnegie diferencia drasticamente a lisonja falsa e barata da apretoca genuína e específica. A análise profissional demonstra que o desejo de ser importante é uma das necessidades humanas mais profundas, quase tão forte quanto a fome. Quando você reconhece sinceramente o valor de alguém, você ativa um gatilho de lealdade extrema. No HD do Mundo, destacamos que o elogio deve ser focado no esforço e no caráter, e não apenas no resultado. Um elogio sincero é um investimento psicológico que rende dividendos em forma de cooperação voluntária. A integração dessas técnicas cria o que Carnegie chama de despertar no outro um forte desejo. Em vez de falar sobre o que você quer, você deve focar no que o outro quer e mostrar como a sua proposta o ajudará a chegar lá. A análise profunda mostra que a persuasão de elite é o ato de alinhar interesses. No HD do Mundo, tratamos essas ferramentas como a base da diplomacia pessoal. Ao remover a crítica e injetar a apreciação, você limpa o canal de comunicação para que a cooperação flua sem resistência. Quem consegue se colocar no lugar do outro e enxergar com os olhos dele, possui o mundo. Quem não consegue, caminha sozinho. Parte 2: 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. A análise técnica de Dale Carnegie revela que o caminho mais rápido para o coração de alguém é o interesse genuíno. O princípio fundamental é: torne-se verdadeiramente interessado pelas outras pessoas. Do ponto de vista profissional, a análise demonstra que você pode fazer mais amigos em 2 meses,
interessando pelos outros, do que em 2 anos tentando fazer com que os outros se interessem por você. No HD do mundo, destacamos que isso exige uma mudança de foco do eu para o você. Acompanhado disso, Carnegie enfatiza o poder do sorriso e de lembrar o nome das pessoas. Para o cérebro humano, o som do próprio nome é o ruído mais doce e importante em qualquer idioma. Esquecê-lo ou escrevê-lo errado é um erro técnico que sinaliza descaso, enquanto lembra-lo é um elogio sutil e poderoso à existência do outro. Complementando a conexão, temos a arte de ser um bom ouvinte. A análise profissional mostra que a maioria das pessoas que buscam um ouvinte não quer apenas conselhos, mas sim atenção e importância. Carnegie ensina: incentive os outros a falarem sobre si mesmos. Tecnicamente, ao ouvir com atenção exclusiva, você valida a realidade do interlocutor. No HD do mundo, reforçamos que o ouvinte magistral faz perguntas que o outro sente prazer em responder. Além disso, fale sobre o que interessa a outra pessoa. Se você quer conquistar alguém, deve descobrir quais são os hobbies, paixões e metas dessa pessoa antes de iniciar sua própria pauta. Isso cria uma ponte de afinidade instantânea. Por fim, o princípio de faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o sinceramente. A análise profunda de Carnegie revela que quase todos se sentem superiores a você em algum ponto. Reconhecer essa superioridade de forma sutil e honesta é a chave para a afeição. No HD do mundo, tratamos essas 6 regras como o kit de ferramentas do magnetismo social. Elas não servem para manipular, mas para humanizar as interações. Quando você sorri, ouve e valoriza o outro, você deixa de ser um vendedor ou competidor e passa a ser um aliado. Dominar o carisma de Carnegie é entender que a melhor maneira de ser bem-vindo em qualquer lugar é levar consigo um espelho que reflita as qualidades daqueles que você encontra. Parte 3: Como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. A análise profissional de Carnegie começa com uma afirmação contraintuitiva. A única forma de ganhar uma discussão é evitando-a. Tecnicamente, quando você vence uma discussão e esmaga o argumento do outro, você fere o orgulho dele e o faz sentir-se inferior. Um homem convencido contra a vontade conserva a mesma opinião. No HD do mundo, destacamos que a vitória lógica é uma derrota estratégica se ela destruir o relacionamento. O segredo é acolher a divergência, controlar seu temperamento e buscar áreas de concordância antes de apresentar as diferenças. Além disso, respeite a opinião alheia. Nunca diga: você está errado. Dizer que alguém está errado é um desafio direto à inteligência da pessoa, fechando a mente dela para qualquer nova ideia. Outro princípio fundamental de Carnegie é: se estiver errado, admito rápida e enfaticamente. Do ponto de vista técnico, admitir o erro retira o combustível do ataque do oponente. Quando você se critica primeiro, a outra pessoa tende a assumir uma posição generosa e perdoadora para elevar o próprio ego. A análise profissional mostra que é muito mais proveitoso ser honesto do que tentar defender o indefensável. No HD do mundo, enfatizamos também o método socrático. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Ao fazer perguntas com as quais o outro concorda, você coloca o cérebro dele em um movimento de aceitação, tornando muito mais difícil que ele diga não quando você chegar ao ponto principal. A integração dessas técnicas culmina em deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. As pessoas têm muito mais confiança em ideias que elas mesmas descobrem. O estrategista de elite planta sementes e sugestões, permitindo que o outro tire a conclusão final. No HD do mundo, tratamos essas armas como a arte da influência invisível. Quando você deixa o outro falar a maior parte do tempo e tenta honestamente ver as coisas do ponto de vista dele, você deixa de ser um adversário e se torna um parceiro. Conquistar o modo de pensar de alguém não é uma batalha de fatos, mas uma dança de percepções onde a humildade e a escuta são as ferramentas mais poderosas para a conversão. Parte 4: Seja um líder. Mudar pessoas sem ofender. A análise técnica de Dale Carnegie
sobre liderança foca na preservação do ego. O primeiro princípio para mudar alguém é: comece com um elogio e uma apreciação sincera. Tecnicamente, isso funciona como o dentista que aplica anestesia antes de começar o trabalho. A dor da correção é mitigada pela segurança do reconhecimento prévio. A análise profissional mostra que, ao apontar erros, devemos fazê-lo de forma indireta, em vez de usar a conjunção, mas que anula o elogio anterior, use e, focando na melhoria futura. No HD do mundo, destacamos que o líder magistral fala de seus próprios erros antes de criticar os dos outros. Isso nivela o campo de jogo, mostrando que o erro é parte do processo de crescimento e não uma falha de caráter. Carnegie introduz uma ferramenta de gestão poderosa. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Do ponto de vista neurocientífico, ordens geram resistência e ressentimento, enquanto perguntas estimulam a criatividade e a autonomia. Quando você pergunta, como poderíamos resolver isso? Você dá ao colaborador a chance de ser o autor da solução, o que aumenta drasticamente o compromisso com a execução. No HD do mundo, enfatizamos também a importância de atribuir a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar. Se você quer que alguém melhore em um aspecto, haja como se essa pessoa já possuísse essa virtude. As pessoas farão esforços incríveis para não decepcionar alguém que acredita nelas. A conclusão de Carnegie sobre liderança reside no incentivo. O princípio é: torne o erro fácil de corrigir. Se você diz a alguém que ele é estúpido ou incapaz, você destrói a motivação para tentar. Se você diz que o talento está lá, mas falta apenas um ajuste técnico, você desperta a energia necessária para a mudança. No HD do mundo, tratamos a liderança de Carnegie como a arte de tornar o trabalho um reflexo da importância do indivíduo. Ao fazer a outra pessoa sentir-se feliz, realizando o que você sugere, você deixa de ser um chefe e se torna um mentor. A verdadeira influência de um líder não vem do poder do cargo, mas da capacidade de alinhar a missão da organização com o crescimento e a satisfação pessoal de cada membro da equipe. Conclusão desse maravilhoso livro: Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. O legado de Carnegie na era da inteligência artificial no HD do mundo. Encerramos a análise de como fazer amigos e influenciar pessoas com uma reflexão vital. Quanto mais automatizado o mundo se torna, mais valioso é o toque humano. A análise profissional desta obra revela que Dale Carnegie não escreveu apenas um livro de etiqueta, mas um guia de sobrevivência para a alma humana em sociedade. Em 2026, onde algoritmos e IAs processam dados com perfeição, a capacidade de gerar conexão real, empatia e confiança é o único ativo que não pode ser replicado. No HD do mundo, reforçamos que os princípios de Carnegie são os algoritmos sociais que permitem que você se destaque em um mar de comunicações frias e transacionais. Ser um mestre nas relações humanas é ter a chave que abre as portas que a lógica pura não consegue sequer alcançar. A análise técnica final destaca que o sucesso sustentável é construído sobre o pilar do caráter e do interesse genuíno. Carnegie nos ensinou que a influência não é algo que você faz para as pessoas, mas com as pessoas. No HD do mundo, enfatizamos que aplicar essas lições exige vigilância constante sobre o próprio ego. Substituir a crítica pelo entendimento e a ordem pelo incentivo não é sinal de fraqueza, mas de uma força interior colossal. O legado de Carnegie é o lembrete de que, por trás de cada cargo, perfil de rede social ou transação comercial, existe um ser humano faminto por reconhecimento e importância. Quem domina essa verdade, domina o mercado. O HD do mundo conclui que Dale Carnegie é, e continuará sendo, a base de qualquer carreira de sucesso. Este resumo é o seu ponto de partida para transformar sua rede de contatos em uma rede de aliados. Ao tratar cada interação como uma oportunidade de elevar o outro, você automaticamente se eleva. Use o link na descrição para garantir sua cópia deste clássico e comece a praticar o estilo Carnegie hoje mesmo. Lembre-se, no HD do mundo, acreditamos que o conhecimento transforma,
mas a gentileza estratégica conquista o mundo. Continue acompanhando cada nova página que exploramos, pois sua evolução é o nosso propósito.